Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Todo mundo se importa, se preocupa com a longevidade. Só que tem um detalhe assim muito interessante. Sabia que comer menos faz você viver mais? Sabia disso? Tem comprovação científica e quem vai trazer isso pra gente? Dr. Roque Savioli. E aí, meu amor, que surpresa essa, né? Quer dizer, comer menos para você viver mais. mais. Para viver mais. Mas comer é tão bom, né? Mas, por outro lado, a alimentação exagerada e errada. Principalmente. Então, veja só, a preocupação do mundo inteiro era viver mais, longevidade. E você tem algumas experiências, assim, incidentais, por exemplo, que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, foram verificar a incidência de morte em Oslo. Capital? Da Noruega. Isso. Chegaram à conclusão que havia uma redução de 20% da mortalidade. Por quê? Porque as pessoas comiam menos, que não tinha comida. Comiam menos, mas elas não eram desnutridas, elas comiam verdura, comiam frutas, isso aqui lá. Não tinha tanta proteína, isso e aquilo. Mas você vê, houve uma redução em 20% da mortalidade. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu a mesma coisa. Que havia uma redução também da mortalidade e viram que existia essa associação. E a ciência toda procura há muito tempo, né, estudar com animais e com experimentais, vendo que você dando menos alimentação, os animais viviam mais. E isso aconteceu em 1935, para você ter ideia, foi o primeiro estudo que saiu. Mas isso vai evoluindo até que em 2009 eles fizeram um estudo com macacos. Pegaram macacos e que acompanharam durante 20 anos. Em 2009 foi a publicação. 20 anos esses macacos. Um grupo de macacos comia à vontade, ad libitum que chama. E o outro grupo de macacos, eles davam menos comida. Reduziam a ingesta em 30%. 20 anos depois, comparando os dois macacos, é impressionante a diferença. O envelhecimento que aconteceu naquele que comeu tudo aquilo. Eu lembro de um estudo, esse foi o primeiro que eu vi. Nossa, eles pegaram macaquinhos gêmeos. Sim. E aí esperaram crescer. Quando acabaram de crescer, eles separaram, fizeram exatamente isso. Eles deixaram comer à vontade e o outro reduziram 30%. 2 anos depois, um parecia avô do outro. É verdade. Impressionante. Então você veja, isso fez com que toda a literatura ficasse atrás. Agora, para você fazer esse tipo de trabalho, experiência em humanos, era mais difícil. Então, eles até que tentaram, né? Começaram um estudo com X pessoas, no final acabava porque ninguém conseguia comer. Ninguém conseguia ficar sem comer. Ficar sem comer. Segundo, que muita gente mentia para os caras. Então, com isso, o estudo em humanos não é tão frequente, você não encontra tanto. Por isso que o pessoal estuda mais em animais. E tem, é claro, tem estudos em humanos agora, recentes, né? Feitos, um estudo que chama-se Calorie 1, 2 e 3, mostrando que realmente as pessoas que comem, que fazem uma restrição calórica de 30%, você tem um aumento da longevidade, você tem menos doença, você tem menos câncer, você tem uma série de coisas boas. Vai falar, bom, tudo bem, eu não posso restringir a alimentação direto, né? Não aguento isso. Porque a gente tenta jogar na clínica, né? Orientar o paciente nesse sentido. Porque não é só você viver mais, você tem que viver mais com qualidade. Com qualidade. Então, é claro, saíram outros estudos fazendo com que essa restrição calórica não fosse contínua, fosse intermitente. Daí veio essa história toda de jejum intermitente, que as pessoas às vezes entendem mal. Exato, porque eu lembro que quando eu estava fazendo a certificação lá no Instituto de Medicina Funcional, na área de neurologia, foi a primeira vez que eu ouvi falar de jejum intermitente. Mas sabe para quê, gente? Melhora de memória. Ah, sim, e melhora. Então, e melhora. Eles estavam falando que jejum de pelo menos 16 horas a 18 horas você tinha melhora de memória. Só que aí vem para o Brasil com esses nomes, aí vira moda. E tem coisas erradas, por exemplo. Você vê ainda tem gente que fala que comer de 3 em 3 horas
Sabe que não, que está absolutamente errado, né? Tem muita coisa que mudou, tem muito gente. estudo diferente, né? Você vê a crononutrição, que é uma coisa absolutamente diferente, Exato. né? Você tem, e tem muita lógica, né? Você vê como é que o homem das cavernas fazia? Né? Ele acordava de manhã, né? Tinha que sair para caçar. Ele caçava de manhã. Exato. E à noite ele se escondia, ele voltava para a caverna, né? Porque senão, se saísse à noite, ele era a caça. Detalhe, gente. Vocês acham que o homem das cavernas, antes de sair, tomava um cafezinho? Não, ele saía em jejum. Então, o que acontece? Primeiro ele ia caçar para depois comer. Então, existe toda uma linha de fazer atividade física em jejum. Sim. E nós somos adeptos a ela. Lógico, existe, enfim, cada um é um, né? Isso tem que ser controlado, mas... Você não vai fazer um diabético fazer exercício em jejum, claro mas que não. tem muita lógica. Então, quando a gente olha para a natureza, essa cronobiologia, esse ciclo... Crononutrição. Então, o que acontece? O pessoal comia quando era dia e dormia quando era noite. E tem um estudo assim interessante, publicado recentemente, numa revista de primeira linha de cardiologia. As pessoas que pulam o café da manhã, elas têm incidência maior de infarto e AVC, e morrem. Quer dizer, as pessoas que não tomam o café da manhã morrem mais fácil do que as que tomam o café da manhã. Pois é, e eu achei engraçado porque quando a gente fica nesse discurso de que o homem paleolítico ele não comia e primeiro caçava para depois comer, então ele não tomava café da manhã. Então, agora o estudo está falando... dizendo que você tem que tomar o café da manhã. Mas é diferente a coisa, né, velho? Não, mas é isso para vocês verem como tem várias linhas. Sim, mas quem disse que ele não tomava café da manhã, o homem paleolítico? Saía, caçava e tomava café da manhã. Eu sei. Quer dizer, não ficava em jejum. Agora, veja só, o que acontece é o seguinte, os grandes estudos que estão sendo feitos hoje, por exemplo, você vê, você tem que fazer, dar um intervalo de 5 a 7 horas entre as refeições. Não fazer mais do que 3 refeições por dia. 2 a 3 é o indicado. Né? Terceiro lugar, evitar grandes refeições à noite. Então, a maioria da refeição, a quantidade maior, você tem que fazer de manhã. Na hora do almoço, um pouco menos, e à noite, de preferência, nada. Mas se comer alguma coisinha, tudo bem. E o mais cedo possível. Mais cedo. Sempre eles falam até 18 horas, 19 horas. No né? máximo. O máximo isso. E grandes refeições noturnas, com gordura bastante e bastante carboidrato, obesidade na certa. Na certa. É. É bem interessante isso. É bem interessante. Eu acho que vai ser um novo rumo, sabe? Da medicina, da nutrição, que estão caminhando muito junto hoje. Né? Mas eu acho assim que é o que você falou. Uma hora é um estudo que fala, por exemplo, que pessoas que não tomam de jejum têm mais infarto. Mas tem vários o outro que fala uma outra visão. E a medicina é isso. O problema é que são estudos observacionais. Exato. Você pega um grupo, você analisa naquele grupo. Não tem ainda, agora que estão saindo estudos assim, trials, que são em vários lugares, né? Porque na ciência, para você comprovar se uma coisa funciona ou não, você tem que fazer a pesquisa aqui, tem que replicar essa pesquisa em outro lugar, do mundo, em outro lugar, para você ter uma ideia. E senão todos têm que dar o mesmo resultado. Senão aquilo vale só para aquele momento. Exato. Mas como eu te falei, é a dificuldade muito grande de você fazer essa restrição durante estudos. Sim. Estão sendo desenvolvendo estudos, mas o que tem saído mais frequente agora é isso que eu estou te falando. De manhã, você tem que tomar o café da manhã, né? Almoçar, aquela história, você tem que comer de manhã como um príncipe, né? Como um rei, né? Como um lorde, né? Almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. É verdade. Isso o Maimônides... Pois é, Essa é uma ideia de 1000 e antes de Cristo. 1900 e bolinha, como a gente brinca. Mas é isso, então a importância, e é um pouco o que nós fazemos, né? A gente faz uma atividade física muito cedo, nós acordamos 5 horas da manhã, 5h30 o personal está lá e nós estamos 3 fazendo... vezes por semana? E em jejum nós fazemos. Sim. E depois tomamos um belo café da manhã. E aqui estamos nós almoçando e tentando jantar menos, né? Isso é tentando. Isso é tentando porque o consultório acaba tarde, mas bem que a gente espera. Bom, queridos e queridas, esse foi o programa Mais Saúde, trazendo um pouco aqui da nossa experiência e da nossa intimidade, né? Para compartilhar com vocês. Obrigada, meu amor. Obrigado a você. E até o próximo programa.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.